eu quero falar aqui sobre a palavra de Deus, falando sobre a obra de Jesus na cruz. A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Esse texto, ele é muito especial e é muito lindo. Ele fala sobre a obra de Jesus na cruz. E a palavra de Deus diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Por quê? Porque não têm o coração aberto para isso. Porque não admitem que por si só não podem se salvar. Mensagem da cruz é loucura. Aí, como assim? Jesus morreu por mim, pelos meus pecados. Por que a mensagem da cruz é loucura para muitos? Porque eles acham que as conquistas, o que eles vão ter, que têm, é pelos méritos pessoais. Eu tenho porque mereço, eu tenho porque eu trabalhei, eu tenho porque eu conquistei. É uma questão de méritos. E tem muita gente que diz assim, como alguém me disse, certa vez: olha, Silas, eu acho que eu vou para o céu, né? Sou trabalhador, sou honesto, sou gente boa, faço as coisas certas, então eu vou para o céu. Aquele homem achava que ia para o céu por causa dos seus méritos. Ele não considerava que o padrão de Deus é muito mais alto do que o padrão humano. Ele achava porque ele fazia coisas corretas, e quando nós fazemos as coisas corretas, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. E ele achava que o simples fato de ele ser gente boa, estar ali acima da média, ele teria o seu lugar no céu. Mas sabe, o padrão de Deus é diferente do nosso. O padrão de Deus é de perfeição absoluta. E eu e você, humanamente, não atingimos o padrão de Deus. O padrão de Deus é pecado zero. Pois Deus é absolutamente perfeito e justo. E eu e você não somos absolutamente perfeitos, absolutamente justos, não. Nós somos pecadores. Podemos até fazer algumas coisas boas e nós as fazemos, no entanto, isso que a gente faz não atinge o padrão de exigência de Deus. E a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. E se achamos que só pelo fato de fazermos algumas coisas boas estaremos no céu, ou que por conta disso
Ah, Deus é obrigado a me ajudar aqui na terra. Não. O padrão de Deus é outro. E esse padrão eu e você não atingimos. E quando a gente fala isso, sabe, isso para muita gente é loucura. Isso é loucura. Mas a Bíblia diz que esse é o poder de Deus para a nossa salvação. Quando nós reconhecemos que não atingimos esse padrão de Deus, que nós estamos perdidos e que precisamos de Deus. Quando nós reconhecemos que não podemos dar conta dos nossos pecados. E diante desta consciência, é que nós olhamos para a obra da cruz. É a partir dessa consciência que o que Jesus fez na cruz faz sentido. Eu e você não tínhamos como acessar a Deus. Mas Deus, por enxergar a nossa condição de distantes dele, de um futuro eternamente separado dele, ele te amou, ele me amou, ele nos amou. E ele então envia Jesus para vir a esse mundo. Jesus, Deus, Filho de Deus, Senhor da glória, ele desce as escadas da glória. Ele se faz homem, o Criador se fez uma criatura, o Criador do universo. Ele se submeteu a se tornar uma criatura, e ele veio e foi concebido como homem no ventre de uma criatura. Ei, o Criador, portanto, nos amar, veio ao ventre de uma criatura, se fez homem, para se tornar um de nós. Ele nasceu, ele viveu, ele foi homem, e ele se tornou o único homem que atingiu o padrão de justiça de Deus. Ele foi o único homem que nunca pecou. Foi o único homem que foi absolutamente perfeito. O único homem que não teve sobre si nenhuma culpa. O único homem que não ficou com nenhuma dívida diante de Deus, com nenhum débito diante de Deus, pois a sua vida foi absolutamente perfeita. Ele nunca pecou. O sangue dele foi incontaminado, vida incontaminada, o pecado não o atingiu, vida perfeita. E esse homem, Jesus, foi para a cruz. E lá na cruz, ele derramou o sangue dele. Na Bíblia, sangue é vida. Isso indica que Jesus lá na cruz derramou a vida dele. E quando Deus Pai olha para Jesus e vê o filho dele morrendo, e aquele sangue que se esvaía do corpo dele, Deus olhou e não viu culpa nesse sangue, não viu culpa naquela vida que estava sendo derramada na cruz. A vida daquele homem, Deus, homem, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Aqui ele toma a forma humana, embora sendo Deus, ele não lançou mão dos atributos divinos, ele se fez homem, e como homem, ele estava morrendo na cruz. Quando Deus olha e ele examina o seu filho, olha para toda a vida dele, ele não vê culpa, ele não vê débitos, ele só vê os créditos. Deus entregou seu filho faz esta obra. E Jesus na cruz, ele diz, em determinado momento, quando ele completa a obra, quando ele leva sobre ele os nossos pecados, as maldições vêm sobre ele, o Senhor Jesus então declara: está consumado.
Está consumado. Ele disse: a obra que eu vim para fazer, eu a fiz. Eu morri pelos pecados de todos aqueles que creem. Eu derramei a minha vida, eu vivi de maneira absolutamente perfeita, eu atingi o padrão de justiça do Pai. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu e você só podemos ter verdadeira paz se a gente está em Cristo. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que paz é essa? A paz com Deus. Porque Jesus, por meio do seu sacrifício, nos une a Deus. Agora, quem tem acesso a esses benefícios da cruz? É aqueles que creem na obra que Jesus fez na cruz. É aqueles que creem que Jesus morreu na cruz. Esse momento que vivemos, na nossa nação e no mundo, é tempo de reflexão. É tempo de exame. É tempo de refletir sobre os nossos pecados. Sobre os pecados da nação, das cidades, dos estados. Os pecados da nossa terra, os pecados da nossa casa, os pecados da nossa família. E então confessá-los. E se estamos em Cristo, o sangue dele nos cobre e nos purifica de todo pecado. Nós estamos diante da mesa do Senhor, hoje de maneira diferente. Nós não estamos no que é o ideal. Jesus estava fisicamente junto. Nós não podemos estar juntos fisicamente. Eu estou aqui na primeira igreja e cadeiras vazias. Mas logo vamos estar juntos. Mas espiritualmente nós estamos conectados. E Jesus está conosco. Jesus está conosco aqui, nesse altar, junto nesta mesa. Jesus está com você lá na tua casa. Em uma mesa, em algum lugar, na sala. Jesus está com você. Ele está com você porque ressuscitou. Ele está aqui porque ressuscitou. Nós vamos anunciar na ceia a obra que Ele fez na cruz. Por mim e por você. Essa é a mensagem da salvação e não a outra. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Alguns às vezes com muito carinho dizem: olha, eu estou aqui, mas eu acho que a minha mãe, minha avó, que já morreu, está lá no céu e ela está pedindo a Deus por mim. Não está. Não tem dois mediadores, ou três mediadores, ou quatro. Aqueles que andaram com Jesus aqui na terra, eles são nossos mediadores. Não, a Bíblia diz que só tem um mediador. Sabe por que só um? Porque só teve um que nunca pecou. E esse é Jesus. Repito, Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.